Boa noite a todos. Sextou aqui na Vida de Líder e eu quero te convidar a estar com a gente agora, porque a gente vai retomar esse projeto tão importante para nós. Então sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão, já tem bastante gente chegando por aqui. Bem-vindos. As lives Vida de Líder, gente, tem o desafio da gente discutir os principais desafios da liderança, né, nesse contexto tão desafiador. Oi, Tairone, bem-vindo. Muito obrigada, viu, gente? Sejam muito bem-vindos, quem está chegando. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a liderança que impacta positivamente. Então a gente vai discutir isso com uma profissional muito competente que vai estar conosco. Oi, Xandão, seja muito bem-vindo, muito obrigada. O Xandão esteve com a gente nas lives Vida de Líder também, né, Xandão? E super colaborou conosco nesse aprendizado. Então hoje a gente retoma. Muito obrigada, Xandão, obrigada de coração. Hoje a gente retoma as lives Vida de Líder, né, gente? A gente vai estar com a Aline Aguiar, que é uma profissional muito dedicada a desenvolver pessoas, a desenvolver lideranças. Então, chama aí todo mundo, né? E, de novo, bem importante lembrar para vocês que quem colaborar, quem entender que essas lives têm colaborado, né, com a sua vida, com a sua liderança, e compartilhar essa live com mais 10 pessoas, vai poder concorrer a uma super sessão de mentoria com a Aline. Lembrando que a Aline é mentora de carreira. Então, se você está precisando dar um upgrade na sua carreira, se você está precisando repensar um pouco a tua carreira, compartilha essa live com mais 10 amigos, manda o print para mim, né? Manda aí no meu direct o print, que a gente vai sortear entre as pessoas que compartilharem com mais 10 pessoas uma sessão de mentoria com a Aline, que com certeza, gente, vai ser sensacional. Eu já vou convidar a Aline para estar conosco. E a gente já começa a conversar aqui com ela, que vai... Oi, Aline! Como Seja vai? bem-vinda! Boa noite. Tudo bem? Então, tudo ótimo e com você? Tá me Tudo vendo bem? Tá boa, bom. sim? Tô te ouvindo bem. Tô sim. Tô sim. Tá bom. Estão me ouvindo e vendo bem aí? Dá um oi para nós. Ó, a Kátia tá dizendo oi, Boa Aline. noite. A Kátia também. Oi, Kátia. Obrigada pela presença, viu? Muitos queridos aí. Minha mãe também entrou, minha irmã. Tem alguns Que colegas legal, do grupo da né? Eu acho que esse é um Positivo, já momento tô tão vendo você especial, também. né, Aline, que a gente vê É, muito legal. as pessoas queridas, né, junto com a gente. Sim, Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estava dizendo aqui, né, Aline, que quem compartilhar, quem entender que a sua live sim. é uma colaboração, né, para mais amigos, para mais líderes, para mais autônomos que estão vivendo nesse momento por desafios, já vão compartilhar com 10 pessoas e ter a oportunidade de ter uma sessão de mentoria com você, né? Com certeza, com o maior prazer, faço questão. Vai ser sensacional. Aline, eu quero te apresentar, né? Contar um pouquinho sobre você. Então, pessoal, para quem está chegando com a gente aqui, a Aline, ela é mãe do Ian, né? Um garoto sensacional, um jovem sensacional, né? Já está um homem, né, Aline? Um homem. Um homem, bem grandão. Ela é psicóloga, ela é especialista em gestão de pessoas, em desenvolvimento humano e psicóloga positiva. Isso é uma coisa bem legal, depois a Aline pode contar um pouquinho mais para nós, né? Ela está há 14 anos atuando na área de recursos humanos, em empresas multinacionais, como a Coca-Cola, a Votorantim
E atualmente a Aline está na sul-coreana, né, CJ Selecta. A Aline, mais do que uma super profissional, é uma grande amiga. A gente se conheceu num projeto onde eu fui consultora, né, da empresa que ela trabalha. Nós atuamos aí alguns anos juntas, então foi muito especial. A gente trouxe dessa experiência uma grande amizade. Então, Aline, já é um super prazer, né, estar com você. Além da sua colaboração, ter a sua amizade, né? Isso para mim é bem especial. E, além disso, a Aline também é consultora e mentora de carreiras. Então, de novo, reforçando, né? Ter uma sessão com a Aline pode ser um passo muito importante para quem está nos ouvindo agora. E eu acho muito legal que a Aline se apresenta mesmo, e ela é assim, né? Ela se diz apaixonada por desenvolvimento humano há 39 anos, compartilhando tudo que sabe. E é verdade, tudo que a gente conversa com a Aline, ela colabora, ela compartilha, ela não tem medo de compartilhar o conhecimento, né, Aline? Então, super bem-vinda. E aqui a Su Fernandes está falando mulheres inspiradoras de carreira. Que bacana, Su. A Dani colocou lindas, a Dani, grande amiga nossa também. O Alessandro está dando boa noite, te agradecendo, né, Aline, por estar com a gente nesse projeto. Então, assim, muito legal. Quero já te passar a palavra, Aline. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente, assim, um pouquinho do teu momento hoje, né? Onde é que você está? Quantas pessoas você está liderando, né? Conta para nós um pouquinho da tua rotina, até para os líderes que estão nos ouvindo aqui se identificarem aí um pouquinho com a tua história, né? E aí a gente já te passo a palavra, então. Muito bem-vinda. Marta, é um prazer, eu estou assim, super lisonjeada, honrada, né? Muito feliz porque estar com você em qualquer circunstância é um presente. A gente construiu uma amizade, mas né, uma amizade que vai durar, tenho certeza, mas a gente também tem uma troca muito rica, né? Com essa amizade, ela veio com uma troca significativa e estar com você é um presente e também uma responsabilidade, porque muitas feras passaram por aqui, pessoas que admiro tanto, então dividir esse mesmo espaço com pessoas tão competentes, para mim vai ser assim, um desafio, uma responsabilidade, espero corresponder. Né? A live do Alessandro foi maravilhosa, ele está aí com a gente, espero corresponder à altura. Bom, hoje meu desafio como líder, vem em vários contextos. Primeiro eu quero comentar um pouquinho, quando eu brinquei falando sério, tem 39 anos que eu compartilho conhecimento, acabei contando a idade, porque desde que eu me entendo, gente, né, na minha lembrança mais remota, eu sempre gostei de compartilhar, e desde criança. Então, desde criança eu gostava de dar aula, gostava de tudo que eu aprendia na escola levar, conseguia convencer a vizinhança toda a ir para minha escolinha, conseguia convencer as pessoas dos meus projetos da minha rua. Então, hoje eu entendo que isso era uma liderança, mas quando eu era criança não tinha, né? O meu pai, ele não me deixa mentir, eu acredito que ele esteja aí com a gente, mas ele falava assim, eu não sei como que a Aline conseguia colocar aquele tanto de criança, aqueles homens, meninos, para desfilar, para dançar, e sempre... Então, duas coisas que permanecem comigo, esse desejo, essa vontade de compartilhar, que ela está sempre forte em mim, e a vontade de, como líder, inspirar pessoas. Então, hoje eu tenho uma equipe, né? Hoje eu sou responsável pela área de desenvolvimento, a parte de coordenação de captação da Selecta, da CJ Selecta, recrutamento e seleção, clima, desenvolvimento, a parte de comunicação interna, da minha responsabilidade junto com a equipe, eventos. Então, toda essa parte, esses subsistemas eu coordeno. Então, hoje eu tenho 3 pessoas, na verdade tem 2, estou com desfalque de uma, né? A gente está fazendo seleção para uma pessoa. Tem 2 grupos que eu tenho também muito carinho, muito orgulho de coordenar. Há 5 anos eu sou coordenadora do Núcleo de Relações Positivas, de Relações Humanas de Araguari. E nós somos em torno de 30 profissionais aqui em Araguari que se unem pelo associativismo para que a gente tenha trocas voltadas para os nossos desafios de ser empresa e de ser autônoma aqui em Araguari. Então, a gente tem trocas há 5 anos. Eu estou à frente desse grupo, tenho um grande orgulho e carinho de pertencer.
E além disso, eu tenho um projeto também, eu coordeno um grupo de psicologia positiva há 2 anos. Eu estou vendo muitas colegas aí do grupo com a gente aqui na live, que a gente aprofunda nas técnicas, que já já também eu vou comentar um pouquinho da psicologia positiva. A gente aprofunda na técnica e nas práticas para a gente desenvolver dentro da empresa como a gente pode impactar positivamente, que é o nosso tema. Então, os nossos estudos são voltados para impactar tanto a empresa que a gente trabalha, quanto a nossa família, quanto a sociedade, os projetos, né, os papéis que a gente exerce no dia a dia. Tá certo? Bacana, Aline. Eu sei que você lidera direta e indiretamente aí dezenas de pessoas, né? Você tem a tua equipe, tem os projetos que você participa, né? A gente sabe da tua grande interação, inclusive com a sociedade mesmo, né? Para compartilhar e ajudar. E aí fica a grande pergunta do nosso tema, né? Quando eu pensei em você, a grande expectativa foi entender exatamente isso, né, Aline? Como é que comportamentos tem um líder que impacta positivamente? Porque, com certeza, gente, uma coisa que eu acredito é que todo mundo é líder. A gente pode não manifestar esta habilidade ao longo da nossa vida, ou a gente pode achar que a gente não manifesta, né? Mas nós temos liderança, né? E é claro que descobrir essa liderança pode ser um grande exercício. Mas como é que você vê isso, né, Aline? Na tua experiência, né, inclusive na tua formação, que comportamentos tem, né, o líder que impacta positivamente? E antes que você me responda, eu só queria estimular realmente as pessoas a trazerem perguntas para a Aline, né, gente? Dúvidas que vocês estejam tendo nesse momento, para que a gente possa, de fato, ouvi-la, né, e ter a colaboração dela aqui. Mas conta para nós, Aline, comportamentos que tem aí essa pessoa, né? Eu tenho uma definição pessoal que eu uso como norte para mim, que liderança, em modo geral, é a capacidade de inspirar pessoas com um propósito comum para um atingimento de resultados em comum. E eu acho que o grande ingrediente desse comum é que a relação tem que ganhar. Né? Então, eu ganho como líder, né, quando eu tenho os resultados que eu preciso entregar para a minha organização, ou a sociedade, ou como professor, ou enfim, independente, como você falou, todos somos líderes em papéis diferentes. Eu inspiro as pessoas para esse propósito em comum, mas que o propósito dela seja compartilhado com o meu. Então, o ingrediente principal que eu vejo na liderança que impacta positivamente, ela consegue fazer essa jornada de uma forma de ganha-ganha, em que o propósito do outro importa, em que os objetivos do outro importam. Então, engajar pessoas, desenvolver talentos, né? Ser contribuidor do futuro da organização, porque o líder ele antecipa o futuro, ele constrói futuros, cenários futuros, mas ele tem entrega presente. E o grande ingrediente que eu entendo que a psicologia positiva contribuiu, que eu vou contar um pouquinho, porque quando a gente fala assim liderança positiva, fica parecendo assim que é uma liderança legal, né? Good vibes. Aí as pessoas já acham que é meio papinho meio furado, né, Aline? Então, exatamente. E assim, você pode ser simpático, pode ser carismático, mas isso não garante resultado. Né? Não é o diferencial do resultado. O que é a psicologia positiva? Aí eu peço uma abertura para comentar rapidamente qual que é a contribuição da psicologia positiva, para a gente entender que liderança que é essa que impacta positivamente dentro dessa perspectiva. Né? A psicologia positiva, ela é um campo científico novo da psicologia. Eu falo novo porque em termos de ciência, em termos de história, ela foi desenvolvida em 99, que foi aí, né? Então tá recente demais. Né? E o expoente dela mesmo foi o Martin Seligman, que quando ele assumiu a Associação Americana de Psicologia, que é uma referência para nós, psicólogos. E aí, quando ele assume a Associação Americana de Psicologia, o que ele faz? Ele começa a resgatar missões da psicologia que elas estavam, digamos que elas estavam adormecidas. Porque a psicologia, durante muito tempo, ela se desenvolveu na cura da doença mental. Que foi muito importante. No pós-guerra, foi muito importante que a psicologia desse essa contribuição sobre as patologias humanas. Só que aí, quando o Martin Seligman ele assume a Associação Americana de Psicologia, ele fala, poxa, a gente precisa, além de curar a doença mental, porque é importante curar a doença mental, mas curar a doença mental não é garantia de que as pessoas vão ser felizes. A ausência de doença não quer dizer felicidade nem alto desempenho.
Então, ele teve essa sacada, já existiam vários estudos a respeito do tema, só que qual que foi a sacada dele? Pegar tudo que estava sendo estudado de melhor no mundo sobre bem-estar, sobre alto desempenho, sobre o que leva uma pessoa a ter uma vida significativa, o que leva alguém a ter uma vida que ele entenda que é feliz, que a felicidade é um conceito subjetivo. Então, ele teve essa sacada e ele pegou, ele teve um investimento muito bacana para poder fazer essas pesquisas e reunir todos esses trabalhos. É uma colaboraçãozinha, né? E aí ele se reúne com um nome que muita gente já ouviu falar, mas é difícil de pronunciar, que é o Mihai Csikszentmihalyi, que ele era o maior estudioso sobre felicidade no mundo, né? Então, ele se une com ele e os dois desenvolvem que é um campo científico, tem comprovação científica, que é a psicologia positiva. E o que ela estuda, então? A psicologia positiva, ela investe no estudo das forças humanas, daquilo que o ser humano tem de melhor, nas capacidades, nos talentos, nas qualidades humanas, aquilo que leva uma pessoa a ter um bem-estar, uma vida significativa, um alto desempenho, tanto para entregas pessoais como profissionais, e de uma certa forma ele acaba impactando na sociedade e no ambiente que ele está, porque ele desenvolveu todas essas potencialidades que eu mencionei. Então, essa foi a grande sacada do Mark Seligman, e ele traz essas contribuições para nós no estudo aprofundado das forças. Né? Então, ele considera que todos nós temos forças humanas e essas forças levam a virtudes maiores que, uma vez exercidas, te levam a um alto desempenho. Então, quando eu penso numa liderança que impacta positivamente, eu tenho que pensar no resultado que ela traz. Né? O grande diferencial quando eu falo do impacto positivo é o resultado, que ele é positivo para a organização, é positivo para a pessoa e é positivo para todo mundo. Que a gente chama no coaching da relação ecológica, né? Que todo mundo ganha. Então, essa é o grande papel do líder que impacta positivamente. E eu vou falar uma primeira coisa que eu entendo do comportamento, que é uma contribuição também da psicologia positiva, mas que é muito meu. O líder, é óbvio, mas eu aprendi com uma pessoa que o óbvio tem que ser dito, né, Marta? O óbvio tem que ser dito. O líder, ele precisa gostar de gente. E parece óbvio, né? E o líder tem que gostar de gente, mas acredite se quiser. Esses 14, vai para 15 anos que eu estou em desenvolvimento humano e trabalhando com liderança, eu me deparo ainda com líderes que, né, declaradamente ou indiretamente não gostam de gente. E aí você pode me falar, Aline, é uma visão meio romântica sua ter que gostar de gente. Tem muita gente que dá resultado e não gosta de gente, não se preocupa com pessoas, não considera o outro. Ok, tem, realmente dá resultado. Mas a qual custo e por quanto tempo isso é sustentável? Então, é muito interessante. Isso acontece principalmente na passagem do primeiro nível de liderança, quando eu saio de contribuidor individual para o contribuidor através dos outros, né? Eu deixo de ser liderança, só a minha liderança, minha autoliderança, e eu passo a liderar outras pessoas. E aí, quando ele sobe, quando ele faz a passagem, tem os trade-offs que ele precisa fazer, quais as trocas, né? Aquilo que ele negocia para aquela passagem. E quando ele vai para esse primeiro nível de liderança, principalmente, acontece nos outros, tá? Até lá no Pipeline 4, na verdade, acontece só em Paris, né, Marca? No Brasil não acontece. Não acontece. A gente se deparar com lideranças, às vezes, que realmente não gostam de trabalhar com pessoas. E eu ouvi já de mais de um líder falar assim, Aline, como é que eu faço? Eu não gosto de gente, eu não gosto de trabalhar com pessoas, eu não me interesso pelos problemas dela, não fala bom dia para a sua equipe. Como que eu trabalho com uma liderança que não tem esse cuidado com o outro? Então, esse é um primeiro ponto que parece óbvio, eu gosto de começar com ele, porque eu acho que a gente tem que ter a pergunta. Você gosta de gente? Eu conduzi um plano, né, de pós-pesquisa de clima com uma pessoa, com um líder, e aí a gente estava fazendo, olhando, o plano de ação dele estava até relativamente adequado, e a gente conversando, aí chegou no item de avaliação dele, que estava assim, que a equipe dele tinha avaliado ele mal, porque ele não se importava com o time. O meu líder se importa com os problemas dos seus colaboradores, alguma coisa nesse sentido. E ele tinha ido mal nesse item. E aí ele fez o plano dele completo e levou para mim, para eu avaliar. E pensar, Aline, eu só não consegui resolver essa. Eu só não consegui colocar. Eu falei, essa. Então,
Então, assim, a própria questão responde, né? Você verdadeiramente se importa com o seu time? Essa é a pergunta que eu fiz para ele, né? O quanto você realmente se importa? Então, isso é importante. Uma outra característica que eu vejo como que tem um grande impacto e não é tão comum as pessoas pensarem sobre ela, eu vou compartilhar uma história que é verdadeira, na verdade, que aconteceu comigo. Tem um líder que eu admiro muito, que ele foi um divisor de águas na minha carreira. Eu sempre já comentei com vocês, né, dele, assim, ele entra muito nos meus cases, porque ele foi uma pessoa que impactou muito na minha vida, na minha carreira. E aí eu fiquei muito feliz, foi um presente o ano passado, ele me convidou para ser assessorá-lo na transição de carreira dele. Eu fiquei me sentindo, né, assim, super lisonjeada, porque é uma das pessoas que eu mais admiro, me convida para assessorar o processo de movimentação de carreira dele. Ele estava saindo de um gerente de planta para um nível de COO, um diretor de operações, né, num grande grupo multinacional enorme. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para ele, ele tinha que fazer um plano diretor, a banca dele de avaliação, ele tinha que montar um plano diretor e tinha que montar um plano de desenvolvimento. E aí, antes de eu iniciar com ele, a primeira coisa que eu perguntei é: por que você quer esse cargo? Fuja das perguntas óbvias, saia das perguntas óbvias. Por que você quer ser um diretor? Né? O que a sua equipe vai ganhar se você se tornar um diretor? O que essa empresa vai ganhar? E no nível que você vai atuar, o que a sociedade vai ganhar se você for um diretor? Ele ficou totalmente desconcertado. Ele falou assim: eu simplesmente não tenho essa resposta. Quando eu tiver, eu volto com você. Da vaga? Quase. Porque aí quando eu falo da liderança que impacta positivamente, ela entende que o papel dela, principalmente num nível como esse, ele ultrapassa os limites das barreiras da organização. Ele entende que ele tem um propósito que é muito maior, que ele lidera, ele inspira dentro da organização e além da organização. E por que ele merecia essa vaga? Que papel que ele vai desempenhar? E te juro, ele disse: quando eu tiver essa resposta, eu volto com você, porque eu não tenho. Foi muito interessante. E depois ele conseguiu, nós construímos um plano de trabalho, ele entendeu, né, o porquê que ele queria esse cargo, e aí ele foi aprovado. O dia que ele recebeu a nomeação, ele me mandou a foto e falou: Aline, muito obrigado. Eu falei: não, foi você, tudo foi você. Mas eu só te ajudei a ter consciência do seu papel, do que as pessoas vão ganhar quando você se tornar esse líder, esse diretor. Então, fiquei muito lisonjeada e muito feliz com esse resultado, porque a gente tem que ter consciência do papel que a gente exerce na vida das pessoas, e dependendo do nível de liderança que você está, é uma sociedade, na comunidade que você está inserido. Né? Então, esse é um outro impacto positivo da liderança, do líder que quer impactar positivamente. Um outro que eu acho essencial, e ele é muito negligenciado, que é um comportamento que normalmente é negligenciado, é desenvolver pessoas. A contribuição da psicologia positiva é muito legal nesse sentido, ela é muito rica, porque a gente vem, né, Marta, de uma cultura, de uma sociedade focada no erro, focada naquilo que não tem, focada nos gaps. Então, se eu te perguntar aqui, perguntar para todos os participantes que estão ouvindo aqui agora, quantas vezes sua mãe foi chamada na escola quando você tirou a nota máxima da sala? Você foi o número 1. Você teve um alto desempenho na escolar. Nossa, quantas vezes a sua mãe foi chamada quando você tirou nota baixa, quando você teve um comportamento indevido na sala? E quantas vezes você ficou de castigo em casa mesmo, porque você fez coisa errada, e quantas vezes você foi parabenizado por ter feito o certo, ter tido um bom desempenho na escola e tudo mais. Então, a gente vem de uma cultura de valorização muito grande do que falta, do erro. E a contribuição da psicologia positiva nesse sentido é o seguinte, né? Vou dar uma notícia para os líderes que estão aí, pais, professores que estão no grupo. Se você faz um plano de desenvolvimento para uma pessoa da sua equipe e você foca nos erros, no que falta, eu tenho uma notícia para te dar. Você só está ensinando ele não falhar mais, a corrigir a falha, a não errar mais, mas você não está ensinando ele ter um desempenho maior, um alto desempenho. Investir em lacuna somente não é desenvolvimento humano. Essa é a grande mudança cultural e mudança de modelo mental que a gente precisa ter urgentemente como líder,
Porque se eu não sei quais são as forças da minha equipe, o que que a pessoa tem de bom, né, para poder entregar e eu usar aquela força a serviço dela, a serviço daquela organização, eu tenho um baixíssimo engajamento. E muito provavelmente eu tenho uma equipe mediana, na linha do medíocre mesmo, da mediocridade, que entrega aquilo que é demandado dela. Então, uma coisa que a gente faz muito errado, a gente senta para fazer um plano de desenvolvimento com uma pessoa e a gente começa nos pontos ruins. Aí você fala assim para mim, né? Lá vem a Aline com o olhar do óculos cor-de-rosa, de focar somente na parte boa, porque a gente da psicologia positiva é muito criticada nesse ponto. Não, na verdade, a psicologia positiva ela não negligencia os pontos de melhoria. Ela fala o seguinte: você precisa cuidar dos seus pontos de melhoria, você coloca ele no nível de uma zona comum, não deixa ele te jogar para uma zona do prejuízo e fortalece o que você tem de melhor. Porque o que te trouxe até aqui é aquilo que você sabe, é aquilo que deu certo, aquilo que você fez de bom. Não é o que você não fez, o que você deixou de fazer, que te trouxe até onde você trouxe. Até onde você está. E a Gallup, né, para quem está na área de gestão de pessoas, no mundo organizacional, conhece muito a Gallup, né, Marta? Ela é uma referência para a gente em pesquisa, na área de desenvolvimento humano, ela é uma das maiores consultorias do mundo. Ela fala que, infelizmente, as forças que as pessoas, o que a empresa demanda de talento, força das pessoas, não está diretamente proporcional ao que elas apresentam. Então, o que acontece? Hoje, eu contrato pessoas que não estão aderentes com as forças daquele cargo que ele é demandado, depois eu as mando embora por esse motivo também. A gente acaba não conseguindo valorizar. E tem uma pesquisa assim muito interessante da Gallup, quem conhece, né, quem já ouviu falar do livro Conhecendo Seus Pontos Fortes, ela mostra uma triste realidade. Ela fez uma pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas e dessas 2 milhões de pessoas, 20% somente trabalhava com seus talentos, com seus pontos fortes. Nossa. É muito triste. É muito impactante. Muito. É muito importante. E somente 2/3 das pessoas conhecem o que ela também tem de fortaleza. Então, a gente tem tanto desafio para caminhar nesse sentido. Tem uma pesquisa da Itália de Pacato também, que eu acho que é de 2016, 2017. Ela mostra que os brasileiros, somente 39% dos brasileiros estão felizes onde eles estão. E foi uma pesquisa ampla. Então, assim, tá vendo a oportunidade que a liderança tem? Né? No livro Descobrir Seus Pontos Fortes, eles falam, né? O autor fala assim, se a gente fizesse uma revolução dos pontos fortes, se a gente focasse naquilo que aquela equipe tem de melhor. Quando você vai fazer um processo de avaliação de desempenho, um PDI, se a pessoa sair desestimulada e depressiva da sua conversa, né? Um plano de desenvolvimento, um feedback, a gente não foi assertivo, a gente não fez desenvolvimento, porque a pessoa tem que sair dali com um nível de contribuição tão alto, estimulada para querer ser muito mais do que ela é. Né? Então, quando eu não respeito essa individualidade, quando eu não contribuo com a história dessa pessoa, eu estou fazendo retiradas emocionais, não contribuições com a carreira, com a evolução dela. E eu costumo falar muito que a empresa ela é uma parte da história daquela pessoa. Com certeza. Ela é uma parte. E nós não temos o direito de destruir a história daquela pessoa, como líder. Eu tenho que construir, né, essa história. E o que você está trazendo é tão relevante que eu tenho experiências de atendimento de coaching em que, às vezes, a empresa me contrata e eu faço os atendimentos e, às vezes, a pessoa que me contrata, né, o responsável, seja o RH, seja a equipe de gestão de pessoas, né, cada empresa às vezes tem um nome, ou seja, até o próprio CEO da empresa, né? E aí, muitas vezes a gente vai conversar sobre as sessões, né? Aquele feedback geral, né? Porque coaching empresarial tem isso, né? E como eu sou convidada a bater, né? Em quantas vezes a gente é convidado a falar, mas você não foi no fígado da pessoa, né? Você não foi no rim da pessoa, né? Então, o que você está trazendo é tão relevante, porque quando a gente olha o número de doenças emocionais causados dentro das empresas, o quanto isso vem aumentando, né, Aline? Quando a gente olha com esse olhar da psicologia positiva, e eu acho que muito mais do que o olhar, né, com a forma de agir da psicologia positiva, a gente começa, de fato,
a minimizar esses impactos tão fortes, né, que a gente tem nas organizações. E eu acho, nossa, super relevante assim, o que você está trazendo para nós e para todo mundo que está nos ouvindo, porque eu acho que você está nos convidando também a fazer uma reflexão do que faz sentido para mim, né? O que faz o Aline, o pessoal pediu para a gente desativar os comentários, mas eu vou ativar porque a gente precisa ver, né? Fica aí em cima do seu rosto, mas a Sem gente problema, não. vê as colaborações das pessoas, né? Então, se a gente desativar, a gente não consegue, tá? Para quem pediu, se a gente desativar os comentários, a gente não consegue ter a participação de vocês, né? Que para nós é fundamental aqui, né, Aline? Então, a gente vai ativar aqui, tá, gente, os comentários para que vocês possam mandar perguntas para a Aline, possam tirar dúvidas de coisas que ela já está nos pontuando. Eu tô aqui anotando, né? Não sei se vocês anotam, mas eu super anoto. E uma coisa que eu até queria te perguntar, né? A Luara tá falando aqui, ó, sou fã da Aline desde sempre, um beijo. O Silvério está dizendo... Luara, direto de Vancouver, nos assistindo. Olha, estamos internacionais, Aline, ó. O Obrigada. Silvério Hudson está dizendo, estou aprendendo muito. A Dani está falando, nossa, eu estava esperando ativar para eu poder perguntar. O Helder está falando aqui, ó. Quando trabalhar a liderança positiva com o líder, Aline? Como é que eu também era uma pergunta que eu ia te fazer também, né? Quando é que a gente trabalha esses comportamentos que você trouxe, né? Se a gente não tem, por exemplo, eu estou numa empresa que o olhar é sempre para o erro, a cultura, a gente ainda é muito tradicional, né? Isso é muito comum no Brasil. A maioria das nossas empresas atuantes aqui ou até brasileiras, a gente tem ainda uma cultura bastante tradicional, né? Quando é que você sugere a gente começar a usar, né, ou a trabalhar a liderança positiva com o líder? O Helder é que está perguntando isso. Legal, Helder, obrigada pela contribuição. Bom, o RH, ele tem um papel da consciência crítica do negócio, ele precisa ser o termômetro, né, o medidor de temperatura e pressão e o provocador da mudança nesse sentido. Eu me coloco nessa condição por ser RH e ser a pessoa que provoca. É uma mudança cultural importante e muito difícil. Como que a gente começaria? Normalmente, infelizmente, às vezes a gente começa pelos prejuízos, porque eu preciso trazer uma provocação para o líder quando ele está tendo prejuízos em termos de equipe, o desempenho não está esperado, não está da forma como ele gostaria. Então, eu acabo tendo que começar com ele, primeiro pela não entrega, porque que a equipe não está performando, a gente começa a ter umas inferências do motivo pelo qual, ou se eu estou tendo adoecimento na equipe, afastamento do trabalho. Então, tem alguns indicadores que chamam a nossa atenção para o olhar, opa, tem alguma coisa que não está legal aqui, a avaliação do desempenho daquele líder não foi boa, a de clima não foi boa, tem reclamação em ouvidoria. Então, assim, você começa por alguns indicadores que eles chamam a atenção. Isso para iniciar uma cultura, porque quando você já tem uma cultura, você não parte dos prejuízos. Na verdade, você está num outro nível de contribuição. Mas quando você começa a ter essas inferências, é o momento ideal para provocação. E é importante a gente trazer como RH, para não ficar uma coisa assim, nossa, isso aqui o RH acordou diferente hoje, inventou uma coisa nova, né? Para não ser algo que não seja fantasioso. É muito importante a gente se amparar de pesquisas, de dados sérios, para mostrar o que funcionou, trazer benchmark. A Gallup ela é uma fonte inesgotável para a gente, que é em RH, para a gente trazer. E a gente começa com esses indicadores, começa trabalhando com case, por exemplo, e sensibilizando o próprio líder. Eu começo com o líder, com ele mesmo. Então, assim, além de levar todas essas inferências, me amparar com dados sérios, eu começo por ele. Né? E quando você vai conversar com esse líder que pouco se conhece, às vezes tem um baixo nível de autoconhecimento, então quando você começa por ele, ele mesmo chega à conclusão do que ele precisa mudar, dos pontos que aquele caminho, que assim, você pode atingir resultado de várias formas, por caminhos diferentes, você pode atingir o mesmo resultado de várias formas, com prejuízos e sem prejuízo, né? Agregando.
Então, eu começaria por ele, cuidando dele no sentido de autoconhecimento, despertando nele o que ele tem de melhor, que estilo de liderança que ele tem, não apontando os erros. Essas inferências que eu trouxe é para eu como RH, né? Eu trabalhando como RH, para me alertar, mas eu não chego para ele colocando, debulhando os erros dele, né? Eu tento partir dele. Que nível de autoconhecimento que ele tem, quanto ele é consciente do que está acontecendo na equipe dele, e aí você começa também com ferramentas de assessment para você se respaldar, para ter uma ferramenta. O VIA é excelente, quem não conhece, ele é gratuito, né? Ele está liberado para a gente trabalhar ele como um assessment aí, que das 24 forças humanas que a psicologia trabalha. Eu gosto muito de começar com o VIA, porque ele tem uma linguagem acessível, e aí eu apresento para o líder aquela linguagem e já introduzo os conceitos da psicologia positiva com ele. Mas a minha dica principal, comece por você, né? Comece por você, pelo seu autoconhecimento. Normalmente a gente se conhece muito pouco. E aí a gente pede ajuda quando a gente já teve muitos prejuízos, quando a gente já adoeceu a equipe, e o resultado não sai, a gente não sabe por quê. É verdade. As principais orientações. O Aline, e se eu puder dar uma contribuição, né? Esse comece por você é tão interessante porque a Aline, gente, desde que eu a conheço, antes dela fazer a formação em psicologia positiva, ela é a psicologia positiva. Então, o que eu percebo, né? Eu acho que ser uma referência também daquilo que você deseja criar facilita dentro da organização. Então, o como você conduz a tua equipe, né? O como você... Tem uma outra pergunta aqui, a Aline, da Carla Bastos, que ela está perguntando como podemos contribuir para gerar empresas mais positivas. Eu acho que você já respondeu, né? Então, começando, né, pela gente, por esse exemplo, né? Porque eu acho que a Aline é um grande exemplo disso e ela acaba influenciando muito a organização que ela está, que é uma multinacional, uma organização enorme, impactada por cultura, né, do fundador brasileiro, mas agora abraçada por uma cultura sul-coreana. Então, independente da cultura, a Aline é essa significação, né? Então, eu acho que isso é muito legal, Aline, né? Queria dar essa contribuição, né? Que eu acho que é bem legal a gente começar a ser o que a gente deseja, né? Isso é bem... E se eu não acredito, dificilmente eu consigo transmitir isso. Então, não adianta eu querer ser um líder que impacta positivamente se eu tenho crenças limitantes sobre pessoas, sobre desempenho, sobre ter que ser no chicote, né? Então, sobre ter que ser na ameaça. A gente tem líderes, infelizmente, dessa forma, a gente encontra ainda no mercado que, como se a ameaça funcionasse, a cultura de punição, às vezes, ainda é muito forte. Eu já ouvi líder falando assim para mim: você fala assim porque você não serviu o exército. Aí eu, então, mas é que a gente não está no exército, né? A gente está numa organização separada. Aqui nós temos seres humanos com as suas individualidades, com as suas histórias, né? Vamos começar pela sua. O que não está legal, né? O que a gente pode olhar? Porque você percebe que se eu tenho crenças tão fortes em relação a como gerir pessoas e que eu não consigo ser essa pessoa que impacta positivamente, porque eu tenho crenças arraigadas tão fortes do erro. Vou dar um outro exemplo que é muito comum, meus colegas de RH que estão aí, a Thalita está comentando que isso acontece em Paris. A gente tem uma cultura, eu acho muito, muito interessante quando o líder chega para a gente, lá no RH, e as meninas já sabem, elas também têm essa postura, quando eu quero desligar uma pessoa. Eu quero desligar fulano porque ele faz isso, não está entregando, quebrou isso, fez aquilo outro, chegando atrasado. Tá, e o que mais? Não é isso? Não, falei, não, me conta mais, o que mais que essa pessoa é? Ele trabalha aqui tem quanto tempo? 5 anos. Tem 5 anos que ele faz isso? Não. Opa, então tem um recado aí que a gente precisa entender. Porque nós adultos, nós damos birras adultas. Vou contar para vocês. A gente dá birra adulta. Contar a verdade. Por a gente ter nós somos birras. Só que as nossas birras são mais sofisticadas. Aí elas ficam camufladas. Mas a gente tem outras formas de demonstrar a nossa insatisfação por não ter condição de falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas necessidades não atendidas.
Então, eu pergunto para essa pessoa, eu tento provocá-la. Tem 5 anos que essa pessoa trabalha com você? 5 anos que ela é dessa forma? Não. Né? Então, mas me fala mais dele. Quando você souber o que ele tem de bom, você volta para falar comigo. Então, assim, eu quero mostrar que assim, não é que eu estou negligenciando o erro. Inclusive, às vezes a gente precisa realmente advertir para respaldar a empresa e tudo mais. Não é isso, mas a pessoa não se resume naquilo. Ela é muito mais do que isso. Ela tem uma história naquela empresa. Vamos olhar essa história, né? Então, assim, eu acho que se a gente ficar convencido e entender que é isso mesmo, ok. Mas quando a pessoa chega apontando só o que a pessoa não é, a gente faz essa provocação. Mas me conta mais. O que ele é mais além desses erros? Me conta um pouquinho para a gente tentar. Nesse papel do RH, desse posicionamento, a gente já começa a fazer uma mudança de mentalidade dentro da empresa. Né? Então, a gente já começa a introduzir a psicologia positiva sem contar para ninguém que a gente está introduzindo a psicologia positiva. Eu falo, não precisa contar, né? Você só precisa fazer, né? Você vai entrando ali. E aí não é um convite à mentira, né, Aline? Mas é um convite à estratégia. Eu acho que muitas vezes a gente tem que ser mais estrategista quanto líder. Às vezes as pessoas me procuram e falam, Marta, mas aqui não dá para fazer isso. E aí eu sempre questiono, não dá para fazer porque você não quer fazer ou não dá para fazer porque alguém está te amarrando e tal, porque existem algumas estratégias, né? Acho que mudar a estratégia é bem legal. Pessoal, lembrando, desculpa, Aline, lembrando, né, que se você está tirando muito proveito dessa live, como eu tô, né, tô aqui com as minhas anotações, compartilha ela com mais 10 amigos seus, manda a foto para mim para concorrer a uma sessão de mentoria com essa pessoa, tá? Que vos fala. Aline, e a Diane Moura, ai, dá coraçãozinho para nós aí, né? Para o Instagram colocar legal, a gente aí no ponto, né, Aline? A Diane está falando que você é espetacular. O Daniel Mensa está falando que ele crê que a felicidade seja boa parte da essência para a liderança positiva. Legitimamente não ter medo de ser feliz, né? O Daniel é uma pessoa que eu conheço bastante, né, na empresa que ele trabalha. E ele é muito assim, ele é bombando os coraçãozinhos, Aline, ó. Nós estamos bem aqui. A Su tá falando, nossa, incrível essa Aline. Obrigada. A Kátia, o Cat Chaves está dizendo que maravilhosa, parabéns. O Wender está dizendo obrigada pela resposta, esclareceu muito. A Luciane, né, tá falando de ser a liderança. O Daniel também está dizendo que ser aquilo que deseja. A Dermatop está dizendo, começa com a gente, mas e a equipe, como fazer? O pessoal da Dermatop está te perguntando aqui, Aline, né? Tudo bem, vamos começar com a gente, né? Eu contribuí aí dizendo, né? Faz aí a sua parte. E como é que a gente trabalha essa positividade ou esse impacto positivo com a equipe? Porque aqui a gente está focando muito no líder, né? Mas como é que a equipe pode começar a ter esse gostinho por agir com esses comportamentos, né, da psicologia positiva, Aline? A partir do momento, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, a partir do momento que o líder já age dessa forma ou não, ele como equipe, ele começa a ter esses comportamentos, é isso? Independente da liderança, para ele ser esse agente de mudança também, é isso? Eu imagino aqui que ela tá dizendo que começa com a gente, mas e a equipe? Como começar a fazer a equipe querer essa forma de ser, né, da psicologia positiva? Pelo que eu entendi. Olha, tá bom, vou ver se eu consigo, se eu entendi então. A psicologia positiva, ela tem alguns pilares bastante importantes que eu posso agir no meu ambiente organizacional, na minha casa, na escola, independente se eu sou o líder ou não. Então, ela tem alguns pilares. Ela trabalha as emoções positivas. Então, um ambiente que te proporciona mais emoções positivas, ele é um ambiente mais agradável, que traz mais satisfação, mais resultados e mais produtividade. Existe um quociente aí de que para cada uma emoção negativa que você tem, você precisa de 3 positivas para compensar essa emoção negativa. Então, se o ambiente é muito estressante,
da minha casa, na escola, enfim, eu preciso de 3 emoções positivas para compensar, para anular o impacto que essa emoção negativa me trouxe. A emoção negativa, né, o estresse, ela libera cortisol, que tem um impacto muito ruim para o nosso corpo. E as emoções positivas, ao contrário, liberam serotonina, né, hormônios, ocitocina, enfim. Então, esse equilíbrio, a gente pensar, poxa, mas se meu ambiente de trabalho, ou a minha casa, ou a minha escola, o local que eu estou vivendo, ele é tão estressante, como que eu posso compensar? Como que eu compenso um ambiente negativo? Gestos de gentileza, Muito legal. Lá no RH a gente faz a caixinha de gratidão. A gente teve um ano passado, foi delicioso. A gente fez uma caixinha de gratidão. Ao longo do ano a gente foi colocando o que a gente era grato uma à outra. Quando fez alguma ação que trouxe um impacto positivo, a gente ia lá e colocava na caixinha. E ao final do ano a gente saiu para almoçar e a gente revelou uma para a outra. O que eu era grata à outra. Isso trouxe uma satisfação. E no nosso ambiente de trabalho, a gente tenta elogiar uma outra, empoderar uma outra, empoderar um ao outro. Então, assim, quando você vir que uma pessoa errou ou que você teve impacto, ela já está sofrendo pelo erro. Como que eu empodero essa pessoa? Eu como equipe, tá? Então, assim, eu posso trabalhar a gratidão, eu posso trabalhar a gentileza no local de trabalho. Então, a emoção positiva, ela é um pilar muito forte dentro da psicologia positiva. A gentileza também é. Então, no ambiente de trabalho, eu posso contribuir com o outro, me colocando no lugar do outro. Poxa, se eu falar dessa forma, se eu deixar de dar aquela resposta, ou se eu der essa resposta atravessada, eu estou construindo pontes ou paredes? Então, eu como pessoa, eu tenho que fazer uma reflexão se a minha comunicação, se o meu comportamento, ele gera mais empatia, se eu sou compassiva, tenho compaixão pelo outro, se eu respeito o universo do outro, ou se eu sou aquela pessoa que retira emocionalmente, que prejudica, que machuca. Então, como equipe, eu posso começar por esses gestos. E aí, minha equipe, se estiver me ouvindo aí ainda, né, que elas possam se manifestar e a gente faz dessa forma mesmo. A gente realmente pratica isso. A gente tem, então, assim, a gentileza, uma vez, eu conto no meu grupo de psicologia positiva, as meninas morreram de rir. A gente colocou uma meta de fazer um dia da gentileza, para ver qual que era o impacto quando a gente é gentil com o outro e desconhecido. Porque ser gentil com conhecido é mais fácil. E aí eu parei no pedágio, indo para Uberlândia, e eu cheguei assim para a operadora lá. Moça, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu queria pagar o pedágio do próximo que está vindo. Aí ela falou assim, quê? Falei, então, eu quero deixar pago o pedágio do próximo. Aí ela falou assim, é seu parente? Você quer que eu anote a placa? Falei, não sei quem que é, não. Aí ela, e ficou me olhando, e não queria receber o dinheiro. Eu falei assim, não, mas, né? Pode receber, quem vier. E ela não entendia. Aí eu falei assim, deixa eu te explicar. Um dia, eu estava passando aqui no pedágio, e eu não tinha dinheiro, alguém pagou para mim. Tinha deixado pago. Eu tive que dar essa saída para ela aceitar Para o ver se dinheiro. ela Então, caía. ela não queria, porque a mentalidade dela não aceita fazer uma gentileza para um estranho, por exemplo. E aquilo foi tão engraçado, foi tão gostoso, que eu falei, gente, olha que legal você ajudar uma pessoa que às vezes. Eu estou dando exemplo de gestos, mas você tem vários gestos que a psicologia positiva traz, esse é um deles, que gera emoção positiva. Quando eu sou gentil com alguém, é comprovado, é uma intervenção, tá, gente? Não é a prática. E quando eu falo prática, não tem comprovação científica. Quando eu falo intervenção, ela tem comprovação científica. Então, gentileza, diário da gratidão, né? Tirar um momento do seu dia para dizer aquilo que você é grato, elogiar o outro, né? Agradecer o outro porque ele impactou positivamente na sua vida. Então, essas práticas no dia a dia, elas geram um ambiente positivo de trabalho. Como líder e como equipe, fortalecer o ponto forte do outro, né? Então, a gente tem uma pessoa na nossa equipe que é extremamente talentosa com comunicação, com criação, e todo dia a gente reforça, porque realmente ela tem uma habilidade incrível. E a gente cada vez mais reforça e cada vez mais a gente coloca ela nesse desafio a qual ela é melhor. Então, a gente tenta colocar, lógico que a gente não faz porque a gente gosta, né, Marta? Quem dera. Que todas as nossas atividades, a gente focar só naquilo que a gente gosta. Claro que não. Mas quanto mais eu faço aquilo que eu sou boa, a chance de eu ter sucesso e engajamento é maior. Então, tem muitas ações que a gente pode contribuir. E o líder, ele facilita a vida do outro, ele viabiliza a vida do outro, né? Quando ele, de alguma forma,
elogia uma atividade bem feita, muito líder acha que é mais que obrigação, ele fez mais que obrigação. E não reforça aquele momento, não comemora as vitórias do time, deixa para chamar para conversar só quando a coisa desgringolou, né? Então, assim, esse olhar, voltar, tirar o olhar, a gente focar a nossa mudança de mindset do erro para o acerto, eu costumo perguntar. Começar, quando eu vou fazer alguma palestra de psicologia positiva, eu começo assim. Gente, e se a gente perguntasse o que tem de certo com as pessoas? Nossa. A gente fica olhando para mim, né? Demora um tempinho. Faz um silêncio. Porque de errado a gente sabe. A gente é programado para julgar, para criticar, para mostrar o erro, né? Então, a gente mudasse o nosso olhar para o acerto. Nossa, né? incrível isso, Aline, muito bom. Eu me empolgo, né? Mas eu espero ter respondido. Muito bom, muito gostoso te ouvir, porque eu acho que você, como eu falei no início, né, Aline, você super representa isso, né? Não é uma teoria que você acha bonita, né? É uma coisa que você vivencia mesmo. A Márcia Iroko está dizendo aqui, muito boa essa. Nós adultos damos birra, né? E damos mesmo, né? O Silvério está falando sensacional, né? O Marcelo Aguiar está falando, a Aline é líder assim, espontaneamente, uma liderança nata. A Su está falando, adoro isso, saber como explicar cada ponto positivo dos meus colaboradores. O Silvério colocou aqui como as pessoas ainda não sabem lidar com as pessoas. Isso é uma verdade. A gente ainda é muito focado no número, né? O próprio negócio, né? A Dani, ADM, eu imagino, está colocando aqui que a Aline é um excelente profissional. A Karina está falando, porque não é fácil mesmo lidar com as pessoas, assim com a gente mesmo. Muitas vezes é uma arte mesmo. Né? A Márcia Alves está dizendo que está amando. Márcia Vaz, perdão. Uma inspiração. O Diego colocou ponto de vista muito bom. E mais incrível é ter constância nesse pensamento de liderança positiva em todos os momentos. Enfim, Aline, tem aqui muitos comentários. Só que, infelizmente, pessoal, nós só temos mais 8 minutos com a Aline. Eu acho que o Instagram devia ser diferente, né? Essas lives sensacionais da vida de líderes tinham que ganhar mais tempo, tá? A Marla Haas está pedindo aqui para você indicar uma literatura nesse assunto. Nossa, indico várias. Eu acho assim, né, Aline, se você tiver uma... Sabe aquela literatura assim que é a inicial e que é, né, uma que pode ajudar as pessoas a aplicarem, de repente, para alguma coisa, né? A mais gostosa que eu iniciaria, porque assim, a nossa Bíblia é felicidade autêntica, só que eu não iniciaria por ela, porque ela tem uma linguagem inicial mais técnica e as pessoas desistem. Então eu costumo indicar O Jeito Harvard de Ser Feliz, porque fala de todo o trabalho do Shawakor, né, em relação à felicidade em Harvard. Então ele foi um dos precursores também que estudou felicidade. É sensacional o trabalho e ele explica nesse livro de uma forma muito descontraída e gostosa de ler. Então, todo mundo que eu indiquei até hoje gostou muito. Indico Felicidade da Lucro, do Márcio Fernandes, que aí já vai para uma visão mais organizacional. Ele foi considerado 3 anos seguidos o melhor CEO do Brasil pela Electro, quando ele foi o CEO da Electro. Então, assim, ele conseguiu fazer um trabalho extraordinário lá. Então, aí já é uma linguagem mais organizacional, quem tiver mais interesse na liderança positiva mesmo. Tem a liderança positiva, o livro também. Gente, tem vários. Se alguém quiser depois me procurar separado, eu posso dar várias indicações e indico todo mundo fazer o guia, entender, né, qual que é a sua força. Como é que acessa o guia, Aline? Como é que acessa? Conta para nós aí. É só você colocar assim, ó, no Google, via character, que aí ele já vai te direcionar para o site. Aí ele vai te dizer, é maravilhoso. Ele é a nossa Bíblia também das forças. Não tem o DSM-4, DSM-5 da medicina, das doenças mentais, da psicologia? A gente tem das forças do melhor do ser humano. Maravilha.
Olha, a Carol está falando aqui, a Aline é o próprio exemplo da psicologia positiva, está totalmente nela a positividade, o olhar positivo sobre as pessoas, é verdade. Nunca tive momentos com a Aline em que ela falasse assim, você é uma merda, né? A Aline sempre olha para esse olhar, e lembrando, gente, que a positividade, eu acho que é fundamental a gente lembrar, tem olhar de resultado sim, né? Então ela sempre olha para a gente com esse olhar de resultado, né? A Diz está colocando aqui, você sempre me surpreende. A Thalita está colocando, lindo te ver em flow, né? Ela sabe. E aí o Daniel está colocando, Marta, obrigada por trazer a Aline para nós, Eu que né? agradeço. Coisa mais boa. Aline, a gente tem assim 5 minutinhos, né? E Uhum. aí eu queria fechar contigo assim, que dica que você dá para nós com esse olhar seu, né, de olhar positivamente, mas é claro, com a construção de resultados, para esse momento, né? Eu falo com os meus clientes que eu já não quero falar mais de crise, eu quero falar de como sair dela, eu quero falar de como é que a gente vai agir agora, sabe? Mas, enfim, que dicas você daria para os líderes que estão nos escutando agora? E que talvez estejam nesse momento com ansiedade, insegurança ou até com medo, né, de não dar conta desse movimento todo. Então, queria te ouvir e já pedir para você fazer o seu encerramento, que a gente só tem mais 4 minutinhos agora. Nossa, passou tão Uma rápido, pena, como né? a A Thalita gente falou. ficaria aqui com você mais umas horas. Eu entro em flow, quando eu vi, já falei. Programei para falar muito mais coisas, mas eu vou entrar no flow e aí eu vou embora. Bom, Sensacional. o momento, ele exige da gente primeiro cuidar da gente mesmo, né? Assim, do líder olhar e se acolher nesse momento. Primeira coisa, com ele mesmo, cuidado com ele mesmo. O que eu tenho sentido nesse momento? Né? Quais são as minhas necessidades atuais? Porque eu sou pressionado com o resultado, eu vou ser mesmo, a gente vai ter que entregar. Mas quem é essa pessoa que está por trás, que tem que entregar esses resultados? Ela está bem, ela está se cuidando, ela está se acolhendo nas suas dores, ela está sendo gentil com ela mesma. No momento que eu tem dia que eu vou render, tem dia que eu não vou render. Então, uma conversa que a gente tem que ter esse cuidado na cobrança. A cobrança do resultado tem que existir, gente. A empresa não é ONG, a gente tem que dar resultado mesmo. Mas o como a gente dá resultado, ele faz toda a diferença. Eu não posso ter resultado com as pessoas despedaçadas, né? Então, primeiro, esse líder se olhar e se cuidar. Se acolher nas suas dores, nesse momento que tá. Teve uma líder que me ligou essa semana e falou assim, nossa, Aline, eu tô muito mal, né? E eu fiquei muito preocupada com ela, eu tô muito mal, assim, eu não tô sabendo lidar com esse momento. Então, e ter essa humildade de reconhecer que não está bem e pedir ajuda, é o cuidar da saúde mental, fazer a gestão das emoções nesse momento, pedir ajuda realmente se for necessário, mas também entender, como o Levi trouxe aqui, a questão da vulnerabilidade. A gente tem que saber lidar com a nossa vulnerabilidade, é um momento, às vezes, de virada. Esse momento que eu me encontro mais vulnerável é um outro eu que eu estou construindo, é um outro estilo de liderança que eu também estou construindo. E aproveite para investir nas conexões. Como a gente tem ficado distante, às vezes não tem tido oportunidade de estar com a equipe no dia a dia, não perder a conexão com a equipe, com os colegas de trabalho, com aquelas relações positivas que te fazem bem, que te trazem um impacto positivo no dia a dia. Hoje a gente teve uma reunião no núcleo de RH de planejamento estratégico e ela falou o seguinte, que a gente tem que fazer, como o Levi falou para nós ali no check-in, e falou assim, o que eu consegui fazer hoje, o que eu tenho que entregar hoje, o que eu entreguei ontem, eu achei sensacional. Mas a primeira pergunta que eu faria é como você está hoje? Né? Perguntar para mim como que você está hoje. E como líder, eu vou falar um recadinho rápido, que o meu tempo deve estar acabando, tem um lugar que só pode ser ocupado por você. Eu acredito muito nisso, né? Tem um lugar que é só seu, com o seu jeitinho, com o seu estilo de liderança, com a sua forma de contribuição. Ocupe esse lugar, curta essa jornada, que ela seja rica para você, para a organização, vai ser rica para a equipe também. Curta essa jornada, mas ocupe o seu lugar. Ocupe esse papel de contribuição, esse papel de que o resultado vai ser a consequência, tá? Que show, Aline. Você Muito é assim, obrigada. né? Simplesmente assim. Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Aline, super gratidão. Tinha certeza que seria incrível, mas foi mais do que eu pudesse imaginar, né? Uma hora que voou com você. Muito, muito obrigada, né? E o sortudo que ganhar a mentoria com você vai ter mais tempo para curtir
essa energia, essa possibilidade. E a gente super agradece, gente, a todos vocês. E foi maravilhoso começar as nossas lives de novo, a segunda jornada da vida de líder com você, Aline. Muito obrigada, viu? Um beijo para todos. Muito, muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada pela oportunidade, Marta. Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.